Os 10 maiores furacões da história. Prepare-se para se surpreender. Imagine ventos com força de um arrastão, chuvas que mais parecem o dilúvio e ondas que fariam inveja ao mar da Figueira da Foz, capazes de transformar cidades inteiras em ruínas em questão de horas. É a mãe natureza mostrando quem manda, sem dó nem piedade. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais assustadores da história da meteorologia. Vamos reviver a trajetória dos 10 maiores furacões que já botaram banca nesse planeta. De cidades que viraram aquários a ilhas que ficaram mais limpas que o bolso no fim do mês, prepare-se para conhecer as histórias por trás desses desastres. Segura o terço, porque essa lista vai te deixar mais chocado que pastel de feira. Katrina. A tempestade que afogou uma cidade. Em agosto de 2005, o mundo inteiro estava de olho no furacão Katrina, um monstro de categoria 5, no Golfo do México. Quando o Katrina chegou, seus ventos rasgaram a costa, rompendo os diques que protegiam a cidade. A água invadiu Nova Orleans, transformando ruas em rios e casas em caixinhas de fósforos flutuantes. A cidade virou um cenário de filme de terror. Mais de 80% de Nova Orleans ficou debaixo d'água, com muitos presos em casa. O resultado? Mais de 1.800 mortos e 125 bilhões de dólares em prejuízos. Irma, a fúria inclemente do Atlântico. Setembro de 2017. Um nome não saía da boca do povo. Irma. Irma, um furacão de categoria 5 se formava no Atlântico. Com ventos rápidos, Irma devastou ilhas no Caribe antes de atingir a Flórida. As fotos aéreas mostravam a destruição, casas em ruínas e comunidades isoladas. Na Flórida, o povo se preparava para o pior. Milhões evacuaram buscando abrigo da fúria do Irma. Irma atingiu a Flórida com força, causando bilhões em danos. Casas viraram entulho, cidades inundadas e sem eletricidade. Irma se tornou o retrato da fúria descontrolada da natureza. Mitch, o dilúvio que marcou a América Central. Em 1998, o furacão Mitch resolveu dar o ar da graça no Atlântico. Mitch, que já nasceu com o nome de encrenca, se tornaria um dos mais mortais da história. E a América Central, coitada, carregaria as marcas da sua fúria por um bom tempo. Mitch, um furacão mais lento que lesma e mais imprevisível que o tempo em abril, ficou pairando sobre a América Central por dias a fio, despejando uma chuva que fez a gente jurar que Noé estava de volta. Honduras e Nicarágua, tadinha delas, foram as que mais sofreram. A água subiu mais que preço de gasolina no carnaval, engolindo casas, pontes e tudo que via pela frente. Cidades inteiras sumiram do mapa, debaixo de um mar de lama e escombros. As imagens da tragédia deixaram o mundo de cabelo em pé. Famílias agarradas aos telhados das casas, como se fossem jangadas, e corpos sendo levados pela correnteza, mais perdido que cuspe no asfalto. O saldo da brincadeira do Mitch foi de arrepiar. Mais de 11.000 pessoas bateram as botas. Mitch, o terror da América Central, se tornou um exemplo da força descomunal da natureza. Capítulo 4. Andrew. Pequeno em tamanho, gigante em destruição. Agosto de 1992. O furacão Andrew, um nome que até hoje causa arrepios na espinha. Apesar de ser pequenininho, o Andrew era como um daqueles pimentas malagueta pequeno, mas potente. Quando o Andrew resolveu dar um oi para as Bahamas, a destruição foi quase total. Em 24 de agosto de 1992, o Andrew, agora promovido a furacão de categoria 5, fez uma visitinha nada amigável ao sul da Flórida. Ventos de 270 km/h transformaram casas em cacos de vidro, arrancaram árvores e jogaram carros para o alto. O resultado? Mais de 63.000 casas destruídas e um prejuízo de 27 bilhões de dólares. Capítulo 6. Harvey, o dilúvio texano.
Em agosto de 2017, o furacão Harvey começou a dar sinais de que estava acordando no Golfo do México. A grande estrela do show foi a chuva, transformando Harvey em um pesadelo. Houston virou um mar gigante. As imagens da tragédia eram de partir o coração. Harvey deixou um rastro de destruição incalculável. Capítulo 7. Sandy. A supertempestade que paralisou a costa leste. Outubro de 2012. Um nome diferente começou a pipocar nos noticiários. Supertempestade Sandy. Uma mistura inusitada de um furacão com um sistema de baixa pressão, Sandy se formava no Atlântico, pronta para causar. No dia 29 de outubro de 2012, Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos, causando caos e destruição. Cidades como Nova York e Atlantic City foram duramente atingidas por ventos fortes e chuvas torrenciais. As imagens eram impressionantes. Ruas de Nova York transformadas em rios, o metrô alagado e Manhattan às escuras. Sandy deixou um rastro de destruição incalculável e um prejuízo de 65 bilhões de dólares. Capítulo 8. Gilbert. O Gigante do Caribe. Setembro de 1988. No palco do Atlântico surgia um gigante, o furacão Gilbert, um dos mais intensos já registrados na história. Com ventos mais rápidos que notícia ruim, chegando a 295 km/h, Gilbert deixou um rastro de destruição por onde passou. Gilbert nasceu na costa oeste da África e, em um piscar de olhos, se transformou em um furacão de categoria 5. Antes mesmo de colocar os pés no Caribe. A Jamaica foi a primeira vítima da fúria do Gilbert. A ilha foi atingida em cheio, sofrendo danos catastróficos. Casas viraram pó, plantações inteiras foram arrasadas e a ilha ficou mais destruída que chinelo de bêbado. Mas Gilbert não estava satisfeito. O furacão seguiu seu caminho de destruição, atingindo as Ilhas Caimán, Cuba e o México. No México, Gilbert causou inundações que pareciam o dilúvio, isolando cidades inteiras e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Gilbert finalmente se acalmou após uma semana de terror, deixando um saldo trágico. Mais de 300 mortos e um prejuízo de bilhões de dólares, uma verdadeira fortuna. O furacão Gilbert ficou marcado na história como um dos mais intensos e destrutivos a atingir o Caribe. Capítulo 9. Vilma. A pressão insana de um recordista. Outubro de 2005. O Atlântico, que ainda se recuperava da ressaca do furacão Katrina, se preparava para mais um show de horrores da natureza. O furacão Vilma. Vilma entraria para a história como o furacão com a pressão atmosférica mais baixa já registrada no Atlântico. Vilma surgiu no Caribe e, em um piscar de olhos, se transformou em um furacão de categoria 5, com ventos que chegavam a 295 km/h. A península de Yucatán, no México, foi a primeira a sentir a fúria da Vilma. Cidades turísticas como Cancún e Cozumel foram devastadas pelos ventos e pela maré de tempestade. Mas Vilma não se contentou em destruir o México. O furacão seguiu para o norte, atravessando o Golfo do México e atingindo a Flórida com força total. Apesar de ter dado uma acalmada e se tornado um furacão de categoria 3 antes de chegar ao continente, Wilma ainda causou muitos estragos na Flórida. Milhões de pessoas ficaram sem luz, casas foram inundadas e o prejuízo foi de bilhões de dólares. Uma verdadeira fortuna. Wilma, com sua pressão atmosférica incrivelmente baixa, se tornou um marco na história dos furacões. Capítulo 10. Ivan. O flagelo do Caribe e do Golfo. Setembro de 2004. O furacão Ivan, um gigante de categoria 5, resolveu dar o ar da graça no Atlântico. Com ventos de 270 km/h, Ivan se tornou um dos furacões mais poderosos de 2004. Granada foi a primeira vítima, sofrendo danos catastróficos. Ivan atingiu Jamaica, Ilhas Caimán e Cuba,
com força total. Seguiu para o norte, atingindo Alabama e Flórida como categoria 3. Ivan deixou um rastro de destruição e tristeza. Epílogo. Lições do passado, olhando para o futuro. Nessa viagem pelos 10 maiores furacões da história, vimos de perto a força da natureza, que mais parece um gigante furioso. As imagens de cidades destruídas, vidas perdidas e a luta pela sobrevivência nos mostram o quanto somos pequenos diante da fúria dos elementos. Esses furacões são como um tapa na cara, um lembrete da força da natureza e do estrago que ela pode fazer. Mas, em meio ao caos, as histórias de superação, reconstrução e resiliência nos mostram que o ser humano é capaz de enfrentar qualquer tempestade. Enquanto o planeta enfrenta os desafios das mudanças climáticas, a lembrança desses furacões serve como um alerta vermelho, piscando sem parar. Precisamos agir rápido, como quem corre da chuva, para proteger nosso planeta e as futuras gerações da fúria da natureza.